Ficamos ricos de repente? A gente está rico, Capello. O futebol brasileiro está nadando em dinheiro. O que aconteceu para essa janela ter sido tão boa para o nosso futebol? Bem-vindo à seleção, Capello. Boa tarde, Rizek. Boa tarde a todos. Pelo contrário, né, Rizek? O futebol brasileiro está vivendo uma das suas piores crises financeiras. Mas como é que se explica essas contratações? Cada clube tem a sua realidade, tem as suas circunstâncias. Quando a gente vê Atlético Paranaense e Grêmio investindo, mais do que natural, não tem muito o que ficar preocupado. O Atlético Paranaense está sentado numa poupança gigantesca, o Grêmio estava precisando e está com as contas organizadas, não tem nenhum problema. Quando a gente vê Flamengo e Palmeiras investindo, são dois clubes que têm também condições de pagar os seus jogadores, não tem salário atrasado, eles têm condições de arcar com isso. Então é uma outra realidade, né? De muito mais dinheiro envolvido, mas condições ainda. Agora, quando a gente está falando de Corinthians, Atlético Mineiro e São Paulo, vou citar esses três nomes que são de jogadores que você acabou de citar. Aí são assim, potenciais irresponsabilidades ou um otimismo exagerado, ou aquela conta de não, vamos trazer os jogadores porque as nossas receitas vão subir, vai vender camisa, vai ter mais premiação de campeonato. Então, esses três são os três que eu acho que merecem mais atenção, assim, mais preocupação dos seus torcedores, porque é lógico, contratação é ótimo, eu não quero desanimar ninguém, festejem as contratações, e o futebol brasileiro vai ficar melhor com esses jogadores que estão chegando. Mas são clubes que estão com as contas descontroladas, né? O Atlético Mineiro tem a circunstância de ter mecenas colocando dinheiro, estão sustentando essa operação. Já o Corinthians e o São Paulo, nem isso. Então, são casos para ficar mais alerta. O Capello, ontem a gente mostrou os números que você, inclusive, divulgou, baseados no balanço do Corinthians, da dívida do clube, e o Duílio confirmou, né? Afinal, foi o próprio Corinthians que divulgou. São 980 milhões de dívida do Corinthians. E aí eu te pergunto, essas contratações que o clube faz na janela, a folha de pagamento, isso é algo que pesa muito nessa dívida? Ou é algo, e é uma pergunta mesmo que eu te faço, ou é algo que pode ajudar a pagar a dívida? Por que eu pergunto isso? Porque a gente sabe que quanto melhor o time, você consegue ter mais acesso às premiações. Ó, tá aqui a evolução da dívida do Corinthians. 983 milhões em dezembro de 80, 1 bilhão em fevereiro de 21, desculpa, dezembro de 80, dezembro de 20, desculpa, 955 milhões em março de 21, 962 milhões em abril de 21, 980 milhões nesse momento, segundo o último balanço, em junho de 21. Então, é uma dívida muito alta, né, na casa do R$ 1 bilhão. No entanto, se o clube tiver com receitas equilibradas para pagar a dívida, não assusta. Já o Capello fala sobre isso. E o que eu perguntei é porque, se a gente coloca só a premiação do Campeonato Brasileiro, de acordo com a colocação, vocês vão ver que o salto que o Corinthians deu nas últimas rodadas, de 12º para 6º, já eleva o valor de uma premiação de 14 milhões, que é o 12º que ganha, para hoje o 6º colocado, ele ganha 24 milhões. Então, times fortes custam mais caro, mas trazem mais dinheiro. Então, o Corinthians hoje 6º colocado embolsaria 24 milhões de premiação. Então, eu te pergunto, como é que nesse cenário de dívida do Corinthians ficam as contratações feitas nessa janela e de uma maneira em geral? O Corinthians tentando voltar a ter um time forte, Capello. Isaac, primeira coisa que eu não gosto muito de individualizar, porque eu acho que é uma sacanagem com o jogador, né? Por exemplo, a William ficar taxado, rotulado como um jogador que veio e que vai quebrar as finanças do Corinthians. Não é isso. O problema não é o William, não é o Roger Guedes, o Juliano, o Renato Augusto. O problema é tudo que o Corinthians fez até agora e é o problema como um todo, né? A gente está falando de um clube que tem quase 1 bilhão de dívidas, e a maior parte disso foi construída nos últimos 3 anos, na administração do André Sanches com o Duílio Monteiro Alves na diretoria de futebol. O problema foi ter contratado um monte de jogadores que custaram muito caro, não trouxeram resultado, uma ineficiência absurda e que deixaram dívidas a pagar, né? Então, precisamos começar por aí. O problema não é o William, o problema é tudo que foi feito de errado até agora. A lógica de que as receitas aumentam, ela é verdadeira, né? Principalmente em termos de direito de transmissão, porque essa tabela que a gente mostrou agora de premiação, esse é o dinheiro da televisão. TV aberta e fechada, tem ali 30% do valor são distribuídos de acordo com a posição na tabela. Então, dá para ganhar mais dinheiro ali se o futebol melhorar? Sim. Dá para ir mais longe na Copa do Brasil? Dá para classificar para a Libertadores? Tudo isso é muito importante hoje em dia no orçamento. O orçamento é muito mais variável. Mas a gente tem que entender que o Corinthians ele não está partindo de um 0-0.
Não, ó, é só organizar a folha aqui, dispensar um pouco, tá tudo certo. O Corinthians tem dois grandes problemas. Um é que ele gasta mais do que arrecada já há muito tempo. Então ele precisa se adequar ali, né? Como um cidadão que tem os seus gastos maiores do que o seu salário. O primeiro ponto que ele tem que fazer é equilibrar isso e, de preferência, ganhar mais do que gasta. Beleza. Além disso, o Corinthians tem todas essas dívidas que são muito altas, né? E aí alguém vai dizer, mas 980 milhões, tem muita dívida aí que está parcelada no Profut, que é de longo prazo. Beleza, então tira o longo prazo, deixa só o curto prazo. São 588 milhões, 590 milhões de reais no curto prazo, sendo cobrados do Corinthians em menos de um ano, por todo tipo de credor. Isso é absolutamente impagável. É uma situação constrangedora a que o Corinthians está, né? É um clube que estava com salários atrasados até o início desse mês de agosto, que não deposita FGTS desde 2019, que não consegue pagar os jogadores da base, né? Então, veja que realidade maluca essa aqui. É um clube enorme que fatura muito, mas ao mesmo tempo que não consegue depositar o FGTS, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, Rizek? É mostrando que as contratações de si não são elas que vão quebrar o Corinthians, mas elas fazem parte de uma situação. O Corinthians ele tem que baixar o seu custo, tem que aumentar a sua receita e tem que pagar muita dívida que foi feita nesses últimos anos. A gente não pode se deixar levar pela euforia das contratações, que, lógico, são ótimas, e esquecer da realidade muito difícil do clube. Ou seja, as contratações, se elas forem feitas de forma responsável, seguindo o que disse ontem o Duílio, né? O Duílio garantiu que o Corinthians, o presidente corintiano, garantiu que o clube tem conseguido diminuir o tamanho da sua folha. Então, se as contratações foram feitas de forma responsável, sustentável, elas podem ser parte da solução do problema. O problema do Corinthians não é exatamente o William, não é exatamente o custo com o Roger Guedes, claro. É o acúmulo de dívidas que ele somou nos últimos tempos, chegando a esse valor altíssimo de 980 milhões. E os clubes, assim, tem mais clube na casa do bilhão, né? O Corinthians não está sozinho, né? Nesse clube do bilhão, não, né, Capello? Não está, infelizmente. O Atlético Mineiro, o último balanço de 2020, estava em 1,3 bilhão. 1 bilhão e 300 milhões em dívidas. Né? É que cada clube tem a sua circunstância e o torcedor se apega a algumas coisas para ter fé, né? Mais um exercício de fé. Então o atleticano ele fala, não, mas nós temos os mecenas, nós temos a consultoria que está aqui dentro, que está refazendo a administração, agora é sério, agora é para valer e vai dar tudo certo. Eu torço para que dê certo mesmo. Mas o que é mais comum de ver na história do futebol brasileiro é dar errado. É contratar os jogadores esperando que vai ganhar desempenho, mas esquecer que tem um monte de outros clubes competindo. É um roteiro meio repetitivo, né, Rizek? Quando a gente olha aqui a história do Corinthians separadamente, ou só a do Atlético, ou só a dos clubes, né, que estão sonhando com o desempenho, eles estão ignorando que o futebol brasileiro hoje tem Flamengo e Palmeiras consolidados lá em cima, o Fortaleza fazendo um baita de um trabalho com muita eficiência, não tem tanto espaço assim para todo mundo ganhar premiação, entende? Então, aqui nessa história, a gente fala assim, olha, esse acha isso, esse acha aquilo, eles estão com esperança. Um ou dois vai dar certo, todos os outros vão estar cheios de dívidas e ainda com jogadores caros para pagar. A gente vai ver qual é a parte que vai se dar mal daqui a uns 6 meses, um ano. Capello, e só para uma curiosidade, você tem de cabeça, se você não tiver, me desculpe te pegar assim ao vivo, quanto o Flamengo conseguiu reduzir a sua dívida de 13 para cá? Porque o Flamengo também tinha dívidas assim assustadoras antes da gestão Eduardo Bandeira de Mello. Olha, o Flamengo ele começa ali nos 750, 800 milhões, aí ele reduz para 450, quase 500, e depois ele volta a subir. Isso é importante de entender. Ninguém está exigindo ou querendo que o Corinthians e o Atlético baixem sua dívida a zero, não é isso. É você tornar a sua dívida pagável, é chegar a um patamar em que é saudável fazer investimentos. E esse processo, o Flamengo e o Palmeiras passaram. Eles começam em 2013, o Flamengo perdendo o Wagner Love, porque não queria usar o dinheiro da Adidas para pagar jogador, usou para pagar imposto. O Palmeiras, lá do Paulo Nobre, assinou contratos de produtividade, perdeu barcos para o Grêmio. Todo mundo lembra dessas crises todas. E aquilo é simbólico porque são clubes que tomaram a decisão de primeiro eu vou organizar a casa, vou aumentar a receita, vou pagar as minhas dívidas, em algum momento, daqui a 2, 3, 5 anos, começa a fazer investimentos com valores mais altos. Corinthians e Atlético, eles não querem fazer esse caminho. Eles querem fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eles estão com consultorias da porta para dentro, mudando a administração,
Eles estão contando que as receitas vão aumentar, eles estão trazendo jogadores e no caso do Atlético, ainda construindo um estádio. E os dois clubes estão apostando que tudo feito ao mesmo tempo vai dar certo e vai sair num lugar melhor. Tudo bem, eu não posso dizer que vai dar errado, Rizek. É irresponsável quem criticar e dizer, não, isso vai dar errado. Não sabemos. A gente tem que esperar e acompanhar. O que eu posso dizer são riscos muito altos que estão sendo assumidos tanto pelo Corinthians quanto pelo Atlético e em certa medida, né, ainda com dívidas mais baixas, mas também muito preocupantes, o São Paulo. Eu não quero, de jeito nenhum aqui, não, é o cavaleiro das trevas, é alguém que está trazendo más notícias, que é pessimista. Não é isso, não. É porque o roteiro ele é muito bem delineado. Nessa hora da contratação é isso, é oba-oba, é jornalista elogiando, que timão, faz um campinho e tal, mas o custo fica. O custo fica, tem alguns jogadores que vão ir bem, outros que vão ir mal, e lá na frente, aí saem os balanços e tem lá assim, olha, 1 bilhão em dívida, 100, 200 milhões em receita, essa situação do Atlético Mineiro, para dar um exemplo. Como é que chegou a esse ponto, Capello? É porque nessa hora aqui da contratação, todo mundo estava fazendo festa. Todo mundo fez festa quando o Dani Alves chegou no São Paulo. Não chegou patrocínio para pagar o salário dele. Fizeram festa quando o Botafogo trouxe estrangeiros. Honda, cadê? Está na segunda divisão quebrado, entende? Então, o roteiro do futebol é muito bem delineado. Só que eu estou tentando fazer é mostrar. Não fique triste com a chegada do William. Acho excelente jogador. Espero que dê muito certo no Corinthians. Mas se não houver uma recuperação financeira para ontem, o Corinthians pode chegar a um estado muito, muito sombrio, como já estão o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo e tantos outros clubes do nosso país.